Bem, o nosso assunto hoje é protegendo rolamentos e mancais. A importância do pistão de balanceamento. Bem, então vamos ver o nosso pistão de balanceamento, nós estamos falando, é esse componente que estamos assinalando aqui na bomba multistágio. Normalmente uma bomba com os rotores arranjados em tandem, ou seja, todos alinhados para a mesma posição do lado do eixo, ou seja, todo o lado de sucção voltado para o mesmo lado. E esse dispositivo na face traseira do último rotor, na sequência. Então vamos ver a importância desse pistão de balanceamento, desse componente aqui importantíssimo. Bem, para entender a importância do pistão de balanceamento, primeiro precisamos compreender o problema que ele resolve. Então, o pistão de balanceamento resolve o problema de empuxo axial em bombas de multi-estágio. Né? Bem, e por que é tão importante controlar esse empuxo axial, ou talvez eliminar esse empuxo axial? Então, vamos ver quais são as consequências do empuxo axial descontrolado. Bem, o empuxo axial descontrolado ele pode produzir desgaste acelerado dos mancais. Os rolamentos, projetados principalmente para cargas radiais, são então sobrecarregados. Pode haver falha catastrófica do rolamento de escora. O rolamento de escora, especificamente projetado para absorver forças axiais, pode falhar rapidamente se a carga for excessiva. O contato rotor com o estator. O rotor pode se deslocar axialmente o suficiente para que o impulsor ou outras partes rotativas entrem em contato com as partes estacionárias da bomba, causando um grave dano mecânico. Pode haver também problema de aquecimento excessivo e talvez até a ruptura do eixo, a quebra do eixo. Então, o atrito gerado pode superaquecer os componentes e, em casos extremos, levar à quebra do eixo. Paradas não programadas também, todos os problemas acima que resultam em paradas de produção para reparos custosos e demorados. Né? Então, essas são as consequências de um empuxo axial descontrolado. Uma foto aqui né, de um pistão de balanceamento. Eles podem ter várias configurações. Aqui temos um pistão com ranhuras no sentido radial, né? Exatamente para a gente vai ver por que essas ranhuras existem. Ou eles podem ser lisos também. Tá? Depende do ΔP que vai operar e do tipo de aplicação que se deseja. Bem, então, lembrando aqui como é que se traduz o impulso axial numa bomba tipo radial, né? Uma bomba de velocidade específica relativamente baixa. Aqui a gente está vendo a distribuição das forças que são resultantes do produto da pressão pela área do impelidor. Então estamos vendo aqui, de uma forma simplificada, as forças na face traseira do rotor e na face frontal do rotor. Então, analisando do ponto de vista vetorial, nós vamos ver que existe uma força resultante deslocando esse rotor para frente, para o lado da sucção. Né? Então, essa é a força axial que nós vamos tentar minimizar ou eliminar com o pistão de balanceamento. No caso de uma bomba de multistágio, o que acontece? Como eu tenho vários rotores, cada rotor vai gerar uma força axial individualmente falando. Então, cada impelidor, cada rotor vai gerar uma força axial tentando deslocar o conjunto rotativo para o lado da sucção. Então, eu tenho que criar um dispositivo que é chamado pistão de balanceamento, ou tambor de balanceamento, capaz de eliminar ou minimizar a força proveniente dos impelidores, dos rotores. Exatamente para evitar uma sobrecarga nos mancais. Né? Então, esse pistão de balanceamento ele é desenvolvido com esse objetivo. Então, vamos ver como é que ele funciona. Então, nós temos aqui uma bomba, por exemplo, com 5 estágios, né? Todos voltados para o lado, e temos aqui o pistão de balanceamento, depois do último rotor, do último estágio de pressão. Então, para acontecer um equilíbrio, eu preciso ter que a força aqui atuante no pistão de balanceamento compense todas as forças somadas
resultante de cada impelidor. Então, a força de balanceamento vai ter que contrapor a somatória de todas as outras forças. Tá? Então, vamos ver como é que isso ocorre. Então, aqui tem um esquema aqui mostrando uma bomba ainda multistágio, né? E temos aqui o pistão de balanceamento, temos aqui o motor de primeiro estágio, segundo estágio, terceiro, quarto, quinto estágio, sexto estágio. Então, cada motor desse vai gerar uma força axial. Aqui F1, F2, axial, F3, F4, F5, F6. Então eu tenho um pistão de balanceamento aqui, que eu sei que o papel dela vai ser minimizar ou eliminar toda a soma dessas forças. Então, por exemplo, se eu tiver esse rotor me dando um ΔP de 10 kg, eu tenho, por exemplo, 0 na sucção e 10 no primeiro estágio. No segundo estágio vou ter 10, no segundo 20. Depois 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Tá? Então vou ter 60 quilos no último estágio e 0 de sucção. Então eu tenho que ter uma força axial que elimine a ação da força no sentido do lado da sucção. Então esse pistão de balanceamento ele vai ter que ser conectado do lado de baixa pressão. Existe aqui um espaço chamado a cavidade, onde esse pistão vai estar deslocado e conectado com a pressão de sucção da bomba. Dessa forma, eu tenho a mais alta pressão na face do pistão de balanceamento e a mais baixa pressão dessa bomba no outro lado do pistão de balanceamento. Então, esse pistão de balanceamento ele tem que ser calculado, a sua área de contato do líquido que está na última fase de pressão tem que ser calculado de tal forma que a força axial atuante no pistão de balanceamento seja igual à somatória de todas as forças produzidas pelos impelidores. Então, é dessa forma que o pistão de balanceamento atua. E a folga que é existente entre o pistão de balanceamento e a carcaça tem que ser mínima, porque esse pistão de balanceamento também tem que trabalhar lubrificado e refrigerado pelo próprio líquido que está sendo bombeado. Então, vai haver uma pequena passagem de líquido entre as folgas do pistão com a carcaça. E essa folga tem que ser mínima, porque ela vai ter 60 quilos. Aqui é o montante do pistão. E vai sair quase zero, praticamente zero, ou um pouco mais, no lado da conexão do tubo de equalização. Esse é chamado tubo de equalização. Então, essa é a forma de atuação do pistão de balanceamento. Ele está conectado com a mais baixa pressão e a mais alta pressão da bomba, de tal forma que sua área de contato tem que ser calculada para eliminar, teoricamente, todas as forças opostas. Então, de uma forma resumida, o que é que vai acontecer? Se eu tivesse de romper esse eixo por tração, certamente isso ia ocorrer logo na entrada do pistão de balanceamento aqui, logo na chegada do pistão de balanceamento, porque essa força que atua no pistão de balanceamento é igual a toda a somatória de todas as forças no sentido oposto. Então, eu tenho os rotores jogando o eixo para um lado e o pistão de balanceamento compensando e jogando para o lado oposto. Então, dessa forma, eu causo a menor sobrecarga possível nos mancais, né, no mancal que faz a escora dessa bomba. Ok? Seja um mancal deslizante, seja um mancal de rolamento. Então, o que é que eu faço com o pistão de balanceamento? Eu procuro minimizar ao máximo a força resultante sobre esse mancal de escora. Então, qual é a vantagem e importância prática do pistão de balanceamento? Então, a utilização de um pistão de balanceamento traz benefícios enormes para a operação e confiabilidade da bomba, né? Ele aumenta a vida útil dos rolamentos ao reduzir drasticamente a carga axial. Os rolamentos de escora
e os mancais radiais operam dentro de suas especificações, prolongando sua vida útil significativamente. Trago maior confiabilidade e disponibilidade da bomba, menos desgastes e menos estresse mecânico, significam menos falhas e paradas não programadas, aumentando a disponibilidade do equipamento para a produção. Permitir projetos de maior pressão, isso é muito relevante. Permitir projetos de maior pressão em bombas multiestágios de alta pressão. O impulso axial pode atingir valores enormes, toneladas-força. Sem um mecanismo de balanceamento como o pistão, seria praticamente impossível projetar rolamentos para suportar tais cargas. Okay? Então, isso é muito importante. Proteção contra o contato rotor-estator. Ao manter a posição axial do rotor estável, ele previne o contato catastrófico entre partes rotativas e estacionárias. Okay? A eficiência energética, uma bomba com balanceamento axial correto, sofre menos atritos parasitas, operando de forma mais suave e eficiente. Ok? Assim, para fazer uma analogia grosseira, eu diria que um pistão de balanceamento está para uma bomba centrífuga, assim como o conjunto de diferencial está para um veículo automotor. Eu acho que é um equipamento de alta importância e produzir um desenvolvimento muito grande no bombeio de fluidos em alta pressão. Bem, era essa a mensagem que eu queria trazer e agradecer a vocês pela oportunidade de falar sobre o pistão de balanceamento.